Eu morro de medo de dormir no escuro. Eu uso toda a fonte de luz possível para preencher a imensa escuridão da noite. Na verdade, eu não tenho só medo de dormir à noite. Eu tenho medo de dormir. Toda vez que eu me deito, eu sinto que estou perdendo alguma coisa. É um pequeno sentimento dentro de mim que começa a me consumir aos poucos. A doença tá lá, ela só vai chegando aos poucos, avisando que algo tá errado, mas o aviso é tão suave que você não percebe até ser tarde demais. Às vezes, enquanto eu mexo no meu celular no comecinho da noite, eu tenho receio de desligá-lo. Eu continuo mexendo, mesmo caindo de sono. É como se eu tivesse medo de perder algo. Eu acho que tem um nome pra isso, mas eu não vou lembrar agora. A essa hora da noite, eu já tenho mais de 12 horas de tempo de tela. Tudo aqui parece tão simples, tão diferente da vida real. Aqui as pessoas falam LOL, limão e outras gírias que as pessoas inventaram porque é realmente muito difícil escrever uma frase inteira. Gastaria muito tempo das nossas vidas. Às vezes, eu acabo não dormindo. Ou se eu durmo, adormeço às 5 da manhã e acordo às 7 horas do mesmo dia. Qual o sentido de dormir? Parece uma grande perda de tempo, uma idiotice das necessidades humanas. Amanhã é a pior parte do dia. É onde tudo me lembra que eu tenho que ser produtiva e viver, o que pode ser realmente difícil para alguém como eu. Depois que eu acordo, eu já tenho que lidar com as consequências das minhas próprias ações. Estamos aqui em Caibi, uma cidade do oeste de Santa Catarina. O tempo está quente e não venta muito, o que deixa o lugar abafado. Mesmo assim, acompanhamos os alunos que vieram de Maravilha. Agora vamos conversar com a professora Tatiana. Falando em coisas saudáveis, você sabia que a erva cidreira é indicada para o tratamento de ansiedade e insônia? Para quem sofre de insônia e ansiedade é uma planta ótima. Por quê? A planta Melissa officinalis, conhecida como erva cidreira ou melissa, é uma erva medicinal e ornamental e tem sido utilizado há milênios para tratar a ansiedade e a depressão. É considerada uma planta de uso medicinal por conta dos princípios ativos da sua composição. O óleo essencial, tâninos, flavonoides, glicosóides e ácidos rosmanírico. E o composto beta e alfa-citral, todos essenciais para desencadear o efeito farmacológico da planta. Era pra mim ter ido nesse passeio, mas sinceramente, ir pra um lugar pra ficar vendo planta realmente não é o meu estilo. Eu gosto de ficar em casa, mais especificamente ficar trancada no meu quarto. Acho que a internet é muito melhor que a vida real. Apesar dela ser totalmente viciante, você também pode fazer coisas boas com ela. Um belo exemplo é a minha avó. Ela mora em São Paulo e eu em Santa Catarina. Então, se não fosse pela internet, eu nunca ia conseguir falar com ela. É tão bom ter alguém pra conversar. Eu acho que todo mundo devia ter uma pessoa assim. Os idosos são os mais divertidos. Claro, isso depende de que idoso você está conversando. Nunca é legal falar com aqueles velhos preconceituosos que acham que as mulheres têm que ser donas de casa e te julgam a cada palavra que sai da sua boca. Enfim, pessoas mais velhas têm um conhecimento bem diferente da minha geração. Eles não conhecem muito sobre a ciência, sobre o mundo afora ou mesmo os problemas sociais. Mas eles viveram a ditadura brasileira. Eles sabem que quando tá chovendo muito forte, você deve cobrir o espelho com um pano. E eles sabem muito bem que você não deve tomar leite e comer manga ao mesmo tempo. Brincadeiras à parte, a minha avó sabe muito sobre chás. Como eu já disse, eu sou uma pessoa que não gosta muito da natureza. Mas diferente de mim, a minha avó ama tudo ligado a ela. Quando eu era pequena, ela tinha um jardim cheio de plantas, e ela cuidava de todos com o maior carinho do mundo.
Ela gosta de me falar que eu deveria começar a tomar chá de melissa para dormir e toda essa baboseira de idoso. Minha avó ama me contar sobre o seu passado, em um tempo onde a internet não existia, onde as crianças se divertiam na rua, onde eles brincavam com qualquer espiga de milho que viam pela frente. Ela conta como a única tecnologia da casa dela era uma máquina de escrever, que existia um curso para isso, e as pessoas treinavam para digitar naquilo. Muito esquisito. Ela conta como a mãe dela guardou dinheiro e comprou uma dessas, e foi uma diversão para ela mexer em algo tão tecnológico para a época. Hoje em dia, todo mundo tem uma máquina de escrever nas mãos. Acho que essa era a beleza de antigamente. Eles aproveitavam mais porque tinham pouco. Aliás, quando foi a última vez que eu parei para apreciar algo simples? Acho que eu tenho muitos problemas internos para parar e apreciar o simples. Qual o seu problema? Por que você não está estudando? Você deveria estar sendo produtiva. Por que você não está estudando? Se você tivesse acordado mais cedo, vai estudar mais baixo. Qualquer um consegue fazer melhor que você. Por que você não está fazendo o tema? E o seu trabalho de escola? Há quanto tempo você está fazendo? Porque você não serve nem para estudar. Nada que você faz seu caderno. Tudo isso é culpa sua. Você é uma sua professora, vai tudo vai dar errado. Ataques de pânico acontecem frequentemente com adolescentes. Na verdade, é muito comum ver esse tipo de problema ao redor da escola. Quando nem mesmo os adultos sabem como lidar com isso, as crianças têm que aprender sozinhas. Muitas pessoas se sentem tristes depois de um ataque assim. Já eu tenho um pico grande de energia toda vez que isso acontece. Acho que isso me inspira a ser melhor. É o único tempo que eu tenho para me escutar de verdade. O grande problema de hoje em dia é isso. A gente não se escuta mais. Estamos tão ocupados ouvindo tudo que está à nossa volta que esquecemos de ouvir a voz que está dentro de cada um. Nós estamos tão preocupados com o que os outros vão pensar que esquecemos de prestar atenção no que nós pensamos. O ser humano é ligado com a natureza desde que nasceu. Precisamos dela para existir. É dela que tiramos tudo o que temos. Já a minha relação com a natureza sempre foi complicada. Eu nunca entendi o porquê das pessoas se importarem tanto com ela. Mas existe uma coisa que eu não consigo deixar de amar. A chuva. Quem me conhece sabe que eu sou a maior fã de chuva possível. Essa é a única parte da natureza que eu entendo. Quando eu vejo que o dia tá chuvoso, eu agradeço. Não a Deus, mas sim a natureza. Tudo na chuva me agrada. O barulho, os pingos de água que separados são muito pequenos, mas juntos eles formam grandes poças e riachos. É a única coisa simples que eu paro para apreciar. Não existe coisa que acalma mais meu coração turbulento do que a chuva. Se eu tivesse que dizer algo à natureza, nesse exato instante, eu diria: obrigada. Muito, muito, muito obrigada pela chuva. Não existe nada nesse mundo que me faria trocar um sentimento desses, de dançar na chuva com a sua música preferida. Assim, aos poucos eu recupero o controle da vida. Talvez algum dia eu consiga ter a mesma conexão com a natureza que a minha avó tem. Mas agora, a minha primeira conquista vai ser conseguir dormir sem todas as luzes me cercando. Muito boa noite.